X. Pronto. Quem tá com GPS? Eu. Foi. Vai. 218 metros. Ponto. 049. 2868. Próximo. 94. 49. 554. Bate. Foi. Sim. É o 218 metros? ponto 4, né? Bem, essa região aqui de Quixadá, né, complexo Quixadá, Quixaramubim, as médias de altitude, elas variam entre 200 e 500 metros. Então, realmente, a gente só vai ter, nós vamos ter 400, 500 metros nos pontos mais altos mesmo, que são nos topos dos monólitos, certo? Outra coisa interessante é o seguinte, o que acontece? Os monólitos, eles são resultados que nós chamamos de erosão diferencial. O que é erosão diferencial? Ela acontece da seguinte forma: você tem uma grande superfície, certo, que sofre o processo erosivo e que algumas formas, algumas feições geomorfológicas, elas se sobressaem justamente por conta do seu litotipo, ou seja, elas têm uma rocha que é muito mais resistente ao processo erosivo. Ou seja, se você tem os monólitos concentrados nessa parte aqui de Quixadá, não quer dizer que Xeramubim, Santa Quitéria, Senador Pompeu tem um clima mais quente, mais árido, mais ou menos chuvoso. Não é isso. O que quer dizer, o que justifica essa grande concentração de monólitos daqui justamente é a resistência desse tipo de rocha, que são o quê? São os granitos, que a gente vai observar, que é toda essa formação dos monólitos. Outra coisa interessante é o seguinte, em relação à drenagem. Como em toda depressão, né, como você tem o quê? Você tem um recuo das vertentes e o aplanamento das mesmas, o que a gente pode observar é que a própria questão da localização dos reservatórios, ela acaba ficando muito limitada. Por exemplo, a gente vai ter reservatórios em áreas de boqueirão. Na beira não, Arapuá. Certo? A gente vai ter reservatórios geralmente em boqueirões. A depressão é o recuo e o aplanamento? É, o processo de pé-de-planação, que é o que marca a depressão sertaneja, ele está associado ao quê? O que é o processo de pé-de-planação? É o rebaixamento e recuo das vertentes, certo? Nessa área aqui de Quixadá, você teve um rebaixamento, um aplanamento muito intenso. Realmente só ficaram os monólitos por conta do processo de erosão diferencial, ou seja, eles possuem uma rocha mais resistente. Aí o que a gente pode observar em termos de recursos hídricos, né? Mesmo você tendo uma drenagem densa, a nossa drenagem aqui desse tipo de ambiente é uma drenagem intermitente. Então ela não dá condição de você formar, de fazer um barramento. Nós não temos rios de grande porte para barramento e para poder acumular água suficiente para o período de seca. Então geralmente são construídos reservatórios. Muitos reservatórios são construídos em boqueirões, certo? Que justamente o quê? Facilita o acúmulo de água. Né? Esses boqueirões, eles estão associados às partes mais baixas da depressão, certo? Só que aí nós temos um grande problema, que é justamente o quê? A evaporação. As perdas por evaporação desses reservatórios são muito intensas. Aqui, antes de a gente vir para essa viagem, eu estava olhando, o cedro está com menos de 30% da sua capacidade, certo? Então, assim, ele está bastante seco. E essa seca desses reservatórios dá principalmente em relação à evaporação. As taxas de evaporação são muito intensas. Aí tem outra questão também. Os reservatórios, né, apesar do cedro ser um dos reservatórios mais antigos do estado,